E se existe uma regra simples do dinheiro que, se ignorada, derruba até advogados de sucesso? Ninguém desconfiava que ele estava quebrando. O terno era sempre impecável. O carro importado chamava a atenção no estacionamento do prédio. O escritório tinha vista privilegiada, móveis sob medida e uma recepcionista que sabia exatamente como transmitir status antes mesmo do cliente sentar. Para quem olhava de fora, Henrique tinha vencido o jogo. Aos 41 anos, ele era respeitado na cidade. Processos importantes, honorários altos, agenda cheia. Era o tipo de profissional que as pessoas citavam como exemplo quando falavam de chegar lá. Esse deu certo na vida, diziam. Mas sucesso, quando visto só por fora, costuma esconder detalhes perigosos. Henrique vinha de uma família simples. Estudar direito foi uma conquista suada. Passou anos abrindo mão de lazer, dormindo pouco, vivendo de estágio mal pago e promessa de futuro. E quando o dinheiro finalmente começou a entrar, ele fez um juramento silencioso a si mesmo. Nunca mais parecer pequeno. O problema é que ele confundiu duas coisas muito diferentes: parecer rico e estar financeiramente seguro. No início da carreira, tudo parecia sob controle. Os primeiros bons contratos pagavam os custos. Depois vieram clientes maiores, causas mais complexas e, junto com elas, um padrão de vida que crescia sempre um pouco antes da renda. Um carro melhor para causar boa impressão. Um escritório maior para transmitir autoridade. Roupas mais caras, porque a imagem importa. E de fato, importava. Os clientes vinham. O faturamento aumentava. Henrique se sentia validado. O que ele não percebia, ou preferia ignorar, era que o dinheiro não estava trabalhando para ele. Ele estava apenas passando pelas mãos dele. Todo mês entrava muito. Todo mês saía ainda mais. Mas Henrique não se sentia preocupado. Afinal, sempre havia um novo processo em andamento. Sempre existia uma nova causa promissora. Sempre dava para ajustar depois. Na cabeça dele, aquele estilo de vida não era exagero. Era merecimento. E foi exatamente aí que ele quebrou a regra mais básica do dinheiro. Uma regra tão simples que quase ninguém leva a sério. Até ser tarde demais. E o momento em que essa conta chegou não foi durante uma crise econômica, nem por falta de clientes. Foi em um dia absolutamente comum. E é isso que torna essa história tão perigosa. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio como um desastre. Veio como um detalhe pequeno demais para assustar. Henrique percebeu quando precisou parcelar algo que, anos antes, teria pago à vista sem pensar. Nada grave. Nada alarmante. Apenas estranho. Ele abriu o aplicativo do banco, deu uma olhada rápida no saldo e fechou em seguida. Depois eu vejo com calma, pensou. Só que esse depois começou a se repetir com frequência. As entradas continuavam altas, mas o dinheiro nunca ficava. Honorários entravam e desapareciam como se não tivessem peso. E, curiosamente, quanto mais ele ganhava, mais caro ficava manter a própria vida. O escritório, que antes era símbolo de conquista, agora exigia manutenção constante. Aluguel reajustado. Funcionários. Softwares jurídicos. Taxas. Impostos. Anuidades. Henrique não via aquilo como problema. Via como custo natural do sucesso. O erro estava na forma como ele pensava o dinheiro, sempre olhando para o que entrava, nunca para o que realmente sobrava. Quando surgia um mês mais fraco, ele não cortava gastos, apenas compensava no crédito. Mês que vem entra aquele processo grande, dizia para si mesmo. E quase sempre entrava mesmo. O suficiente para pagar o mínimo, reorganizar as parcelas e seguir em frente. Esse ciclo dava a ele uma falsa sensação de inteligência financeira. Afinal, as contas estavam em dia. O nome limpo, o padrão mantido. Mas havia algo silenciosamente se acumulando por baixo de tudo: dependência. Henrique já não vivia do que ganhava. Vivia do que esperava ganhar. Cada decisão financeira era baseada em um dinheiro que ainda não existia. Cada compromisso assumido dependia de um futuro que ele tratava como garantido. E é aí que mora o perigo. Porque o dinheiro aceita rotina, mas odeia descuido. Enquanto isso, pessoas ao redor começaram a notar mudanças sutis. Henrique estava mais impaciente, mais cansado. Sempre falando de trabalho, nunca de descanso. O sucesso, que antes dava orgulho, agora exigia manutenção constante. Não havia espaço para erro, nem para pausa. E o mais irônico,
Quanto mais ele tentava sustentar a imagem de estabilidade, mais frágil ela se tornava. Henrique ainda não estava quebrado, mas já estava financeiramente exposto. Ele ignorou a regra mais básica do dinheiro. Não é o quanto você ganha que te protege, é o quanto você consegue manter. E a vida estava prestes a testar essa verdade de um jeito que ele jamais imaginou. Se você já sentiu que ganha bem, mas o dinheiro nunca sobra, comente abaixo o que mais pesa no seu orçamento hoje. Se essa história está fazendo sentido para você, curta o vídeo. E se inscreva no canal, porque o controle que Henrique achava ter começa a desmoronar. O problema nunca foi o dinheiro parar de entrar. Foi o dia em que ele atrasou. Nada extraordinário aconteceu. Nenhuma tragédia. Nenhum escândalo. Apenas um cliente importante pediu mais prazo. Depois outro. Um processo que parecia certo foi adiado. Uma audiência remarcada. Coisas normais. Rotina do direito. Mas para Henrique, aquilo soou diferente. Porque, pela primeira vez, o dinheiro que ele já tinha gasto ainda não tinha chegado. Os compromissos não esperaram. O aluguel do escritório venceu. As parcelas do carro. O cartão, sempre no limite emocionalmente confortável, virou um lembrete constante. Henrique passou a abrir o aplicativo do banco várias vezes ao dia. Não para conferir saldo. Ele já sabia que estava baixo. Mas para conferir se algum valor havia caído. Nada. O silêncio financeiro é mais angustiante do que o prejuízo. Porque ele não avisa quando termina. Pela primeira vez em anos, Henrique precisou escolher o que pagar. E essa escolha, para alguém que sempre se sentiu no controle, foi humilhante. Ele adiou contas. Renegociou prazos. Prometeu a si mesmo que aquilo era temporário. Mas o corpo começou a sentir antes da mente aceitar. O sono ficou leve. As refeições apressadas. A paciência curta. No escritório, ele continuava vestindo o mesmo terno, sentando na mesma cadeira, falando com a mesma segurança. Só que agora cada ligação do banco parecia um julgamento silencioso. Henrique percebeu algo perturbador. Ele não tinha reserva. Nunca teve. Tudo o que ganhava virava custo. Tudo o que entrava já tinha destino. O sucesso dele não tinha colchão, não tinha margem, não tinha proteção. E isso o deixou vulnerável. Um mês ruim virou 2. Depois 3. Não era o fim da carreira. Era algo pior. Era a perda da previsibilidade. Henrique começou a entender, tarde demais, que viver bem não é viver caro. É viver com espaço para errar. E ele não tinha espaço algum. Cada decisão financeira passada começou a cobrar juros emocionais. Cada escolha feita para manter aparência agora exigia sacrifício real. O advogado respeitado estava cansado, ansioso, e pela primeira vez desde que venceu, com medo. Não medo de trabalhar, nem de recomeçar. Medo de admitir que ignorou algo básico demais para alguém que sempre se achou inteligente. Naquele momento, Henrique ainda acreditava que dava para resolver tudo com mais esforço. Ele não sabia que o maior impacto ainda estava por vir. E quando viesse, não perguntaria se ele estava pronto. A queda de Henrique não aconteceu de uma vez. Ela veio em etapas, discretas, quase educadas. Primeiro, ele começou a vender o que ninguém via. Cancelou serviços, reduziu custos que não apareciam para os clientes, trocou conforto por sobrevivência. Depois vieram as decisões mais difíceis. Funcionários desligados, salas vazias no escritório. Silêncios constrangedores, onde antes havia rotina. Henrique justificava tudo como estratégia. É só uma fase, repetia. Mas no fundo, ele sabia. Aquilo era contenção de danos. O telefone tocava menos. Os clientes continuavam confiando nele. Mas agora demoravam mais para fechar contratos. O mercado não estava contra ele. Apenas não estava colaborando. E foi então que o crédito, antes aliado silencioso, mostrou seu verdadeiro preço. O limite que parecia solução virou armadilha. Parcelas acumuladas. Juros que cresciam enquanto o orgulho diminuía. Henrique passou a evitar certos números, certos e-mails, certas ligações. Não porque fosse irresponsável, mas porque encarar a realidade exigia admitir uma falha dolorosa. Ele construiu uma vida que só funcionava quando tudo dava certo. Qualquer desvio era fatal. Em casa, o clima mudou. Conversas curtas, respostas automáticas. A mente sempre longe, fazendo contas invisíveis. A família sentia,
mesmo sem entender. O sucesso tinha ocupado tanto espaço que agora não sobrava energia para o resto. O momento mais duro não foi quando o dinheiro acabou. Foi quando Henrique percebeu que precisava recuar, trocar o carro, diminuir o padrão, aceitar que aquela imagem construída por anos precisava ser desmontada em meses. Cada passo para trás doía mais do que qualquer jornada para frente. Porque ninguém ensina como descer depois que você sobe. Henrique não estava falido oficialmente, mas já tinha perdido algo mais valioso: a tranquilidade. Ele começou a entender que ignorar uma regra básica do dinheiro não cobra apenas em números, cobra em tempo, em relações, em paz. E ainda assim, havia uma pergunta que ele evitava responder: como alguém tão preparado, tão estudado, tão bem-sucedido, pôde errar de forma tão simples? A resposta estava ali, o tempo todo. Ele só ainda não tinha coragem de encará-la. Mas a vida, como sempre, não espera coragem. Henrique sempre acreditou que o problema era externo: o mercado, os atrasos, o azar concentrado em poucos meses. Mas em uma noite silenciosa, sentado sozinho no escritório quase vazio, ele fez algo que vinha evitando há anos. Olhou para trás sem justificar nada. Não para culpar ninguém, nem para procurar desculpas. Apenas para entender. Foi quando a verdade apareceu, simples e desconfortável. Ele nunca construiu segurança. Construiu aparência. Henrique percebeu que durante toda a carreira, tomou decisões financeiras baseadas em como queria ser visto, não em como precisava estar. Cada aumento de padrão veio antes da estabilidade. Cada novo custo foi assumido sem proteção. Ele confundiu crescimento com sucesso, e sucesso com gasto. A regra básica que ignorou era brutalmente simples: primeiro se protege, depois se expande. Ele fez o contrário. Não teve reserva, não teve margem, não teve plano para o IC. Tudo funcionava enquanto o fluxo era constante. Mas dinheiro não respeita expectativas, respeita estrutura. Naquele momento, Henrique entendeu algo que nenhum diploma ensina. Ganhar bem não significa saber lidar com dinheiro. E status não paga conta. A queda não veio porque ele ganhava pouco. Veio porque ele gastava como se o amanhã fosse garantido. Foi ali que algo mudou. Pela primeira vez, ele não pensou em recuperar o padrão antigo. Pensou em reconstruir do jeito certo. Aceitou causas menores, reduziu custos sem vergonha, reorganizou a vida como quem aprende do zero. Não era confortável, não era rápido, mas era real. Henrique entendeu que dinheiro não serve para impressionar. Serve para dar liberdade. E aquela liberdade, perdida por descuido, agora precisava ser reconquistada com consciência. A dor tinha virado aprendizado. Faltava apenas uma coisa: transformar a queda em direção. E isso, ele finalmente estava pronto para fazer. A reconstrução de Henrique não foi rápida. E, definitivamente, não foi bonita de ver. Não houve aplausos, anúncios ou reconhecimento imediato. Houve planilhas simples, decisões difíceis. E muitos nãos que ele nunca tinha aprendido a dizer. Ele trocou o escritório grande por um espaço menor. Abriu mão de símbolos que antes pareciam indispensáveis. Aprendeu a separar o dinheiro que entrava do dinheiro que realmente podia gastar. Pela primeira vez, Henrique passou a se pagar antes de pagar o mundo. Reserva antes de status. Base antes de expansão. E algo curioso aconteceu. Quanto menos ele tentava parecer bem-sucedido, mais controle ele sentia sobre a própria vida. O medo foi diminuindo. As noites voltaram a ter silêncio. As decisões deixaram de ser urgentes e passaram a ser estratégicas. Henrique entendeu que sucesso não é crescer rápido. É crescer sem se quebrar. Hoje, ele ganha menos do que ganhava no auge da aparência. Mas vive melhor do que jamais viveu. Porque agora, cada conquista tem sustentação. A regra básica que ele ignorou virou fundamento. E o erro, que quase destruiu tudo, virou direção. Essa história não é sobre advocacia. É sobre dinheiro. E sobre como ele não perdoa descuido, independente do quanto você ganhe ou do cargo que ocupe. Se essa história fez você repensar alguma escolha, comente abaixo o que mais te chamou a atenção. Se ela te trouxe um alerta necessário, curta o vídeo para levar essa mensagem a mais pessoas. E se você quer aprender a construir dinheiro com consciência, se inscreva no canal. Porque sucesso de verdade é aquele que não desmorona quando ninguém está olhando.